Vibe Mundial FM. Mais do que nunca aqui eu trago informação da necessidade de cuidar da sua saúde, principalmente, né, gente, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E lembrando que saúde começa pela boca, né? O que você anda fazendo hoje? Como está dando a devida atenção para os seus hábitos, né? Os cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação, com a sua prevenção, né? Você pode, claro, deixar as coisas para resolver amanhã, na semana que vem, no mês que vem, mas são aquelas pequenas atitudes diárias de cuidar da nossa saúde física e não só da física, né, da mental, da espiritual, que vão fazer toda a diferença no futuro. Então, por isso que a cada semana, gente, eu procuro trazer para vocês assuntos que despertem o seu interesse, porque eu acredito, Dr. Gabriel também, lá da Jade, que o sucesso do tratamento traz um impacto, mas muito positivo na sua saúde de maneira geral, né? Lembrando que nosso sistema imunológico, ele funciona como um cão de guarda para o nosso organismo, né? Então, ele está atento a tudo que está acontecendo no nosso corpo e logo ele vai detectar ali uma bactéria, um vírus, um parasita. Então, a gente precisa ter a imunidade em alta, para que a gente possa ficar livre das doenças, especificamente agora no momento de coronavírus. E o estresse, né? O que o estresse trouxe depois desse ano todo, a gente tem que ficar atento também para tudo isso que tem acarretado de impacto nas nossas vidas. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho disso, essa relação, né? Uma relação entre o refluxo estomacal e o que isso afeta a nossa saúde bucal, né? Só que antes de falar nessas questões físicas em relação à boca, eu queria dividir com vocês como as emoções e o estômago podem ter uma ligação ali mais estreita do que você imagina, né? Quase um fiozinho ligado. Nessa correria do dia a dia, a gente está envolto nessa rotina e muitas das vezes o que acontece? A gente se esquece, né, da gente mesmo. E aí, eu transmito para vocês uma matéria bem interessante sobre a somatização das doenças. É um médico que escreveu sobre isso, ele chama Dr. Rômulo Pereira, e ele conta, né, nessa matéria sobre a psicossomática, que estuda a origem das doenças, mesmo antes delas atingirem o seu corpo físico, né? E a frequente dificuldade de entender esse diálogo todo é o que surte nessa somatização de doença. E o estômago, especificamente, é um órgão frequentemente atingido por situações emocionais. Lá na clínica, eu falo que é o estômago, a articulação temporomandibular, que são os órgãos de choque, como a gente tem recebido as emoções e o impacto que isso traz. Já trouxe para vocês em diversos programas, falando sobre as disfunções nessa época de pandemia, né, o ranger dos dentes, o bruxismo, quanto aumentou, e hoje trazendo o estômago. São relatos do nosso dia a dia, observações em relação ao que os pacientes nos contam e que eu trago um pouquinho, faço um apanhado disso tudo e trago para vocês toda segunda-feira. Então, esses sintomas digestivos são muito comuns. Então, no distúrbio da ansiedade, na depressão, na síndrome do pânico. E aí, pergunto para vocês, quem nunca se sentiu um mal-estar, aquele enjoo depois de um baque, né, de uma alteração de emoção? E esse médico, ele nos conta que não há uma explicação clara para esses sintomas. Existe uma alteração motora, o estômago fica mais lento e aumenta a sensibilidade. Então, fica atento para o que está acontecendo, aquela linguagem não verbal que a gente não consegue enxergar no nosso inconsciente. E aí a gente começa a ter todo esse entendimento entre mente, emoção e corpo físico, tá certo? Na medicina chinesa, o refluxo,
ele envolve, né, vários órgãos, né, e as causas são energéticas, é aquela estagnação da energia, né? A tensão emocional envolve diversos sentimentos e a gente está passando por um apanhado de emoções. E aí, cada um tem um, né? Quando a gente dizem na medicina chinesa, quando você está, por exemplo, com raiva, está relacionado ao fígado, né? A tristeza, a aflição, é o baço, o estômago, o pulmão, enfim, é aquela energia que não circula, e aí causando o refluxo. Infelizmente agora, o refluxo virou a doença dos dias atuais, né? E aí vem a obesidade, os maus hábitos alimentares e esse estresse que estamos vivendo aumenta o número de casos. Então, acordar à noite, né, com aquela sensação terrível de queimação, né? Parece que tem algo pegando fogo dentro de você. Fica atento, pode ser um sinal de refluxo. E o que acontece? Quando a gente não... a gente mastiga os alimentos, né? E aí eles passam pela boca, pela faringe, pelo esôfago e aí caem no estômago. Entre o estômago e o esôfago tem uma valvulinha que ela abre, aí o alimento passa e ela fecha imediatamente para impedir que o suco gástrico volte para o esôfago. Então, se existe refluxo, é porque tem algo que está errado ali. Se esse refluxo sobe para o esôfago, e aí ele pode comprometer, né, a sua laringe, os pulmões, e vai chegar até a sua boca. E aí, muitos desses sintomas, todo mundo já conhece, né, que é a famosa azia. Agora, ali está todo mundo te avisando em alerta que tem algo esquisito. Então, na azia, vocês sabem, existe o gosto amargo na boca, aquela tosse, um inchaço depois das refeições, um enjoo, uma náusea, né? Um desconforto para deitar quando piora, dor de estômago, claro. E além dos sintomas na boca que eu falo já já. E a azia é aquele sintoma bem fácil de entender, né? Porque o suco gástrico sobe, queima as paredes do esôfago e causa todo esse desconforto, todo esse ardor. Quando a queimação é bem forte, aí a dor ela é tão intensa que parece que a pessoa está tendo um infarto, né? Uma angina, de tão forte que é. Quando essa dor começa a subir pela laringe, começa aquela tossezinha, né? Uma tossezinha que não cessa. Então, observando tudo isso, né? Ficando atento ao que o teu corpo está te dizendo. Se esse ácido todo for aspirado, indo para os pulmões, ele pode causar outras coisas, uma bronquite, uma asma, né? Tudo isso, claro que esse refluxo, por exemplo, pode ser uma hérnia de hiato. A hérnia é quando a parte superior do estômago, ele está projetado acima do nosso diafragma, né, aqui. E aí, deixa que esse ácido fique escapando. Gente, o excesso de peso, né, também é um problema para tudo isso, porque o peso, ele pode causar esse problema na abertura da válvula, e aí vai escapar o ácido. Além disso, quem já não comeu demais e sabe que muita pressão faz a válvula abrir, escapar o ácido, e depois de você comer realmente em demasia, você se sente com aquela azia. Outra coisa que causa também são os fumantes. Os fumantes podem ter refluxos porque os reflexos musculares eles podem estar prejudicados e aumenta a produção do ácido. E, obviamente, muita medicação também pode causar refluxo, né? Os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares podem estar levando também ao refluxo. Desses alimentos que mais comuns, eu acho que é o álcool, as bebidas gaseificadas, o açúcar, né, os energéticos, frituras, claro, né, chocolates. Então, tudo isso pode também, fica atento, naquele período que você não está se sentindo tão bem, fica atento na tua alimentação. Agora, também tem aqueles alimentos que melhoram todo esse quadro, né, que são os alimentos integrais, os alimentos frescos, né? O iogurte,
abóbora, amêndoa, atum, salmão, tudo isso também pode melhorar nesse momento de desconforto. E aí, o estresse, né? Também falando do estresse. Se você experimenta alguma situação de estresse, seu organismo vai liberar hormônios que vão preparar todo o seu corpo para uma situação que você precise lutar, né? Que você precise correr daquela situação. E aí, várias coisas acontecem no teu organismo. Então, você já sabe, um estresse muito grande, o batimento cardíaco acelera, né? Os pulmões enchem de oxigênio, a circulação toda periférica aumenta. E, por outro lado, quando o estresse é crônico, você está em constante estresse, o que acontece? E é isso que a gente vai falar, né? Esse período, esse ano inteiro, esse impacto inteiro, o que foi o impacto desse ano inteiro é o seu sistema imunológico, né? Que ele reduz a sensibilidade ao cortisol. E aí, uma resposta inflamatória pode ficar totalmente fora de controle. E essa inflamação, gente, é um marcador para várias doenças, para diabetes, para os problemas cardíacos e até mesmo um câncer. Então, cuidado com aquele estresse constante, né? É esse que a gente vem vivendo há um ano. Enfim, o estresse, o medo, a ansiedade, o que tudo mudou, o home office, a maneira de encarar tudo isso, o medo de se contaminar. Então, esse crônico que depois de um ano vem aparecendo em muitos pacientes que nós atendemos lá na Jade, né? E qual a relação desse estresse com o seu estômago? É que o estômago demora mais para esvaziar nesse momento de estresse constante. E aí, diminui a quantidade de ácido no estômago, provocando as úlceras. E tudo isso contribui para o famoso refluxo. Bom, e na sua boca, né? Vamos lá então falar, doutora, mas você falou toda a relação do estômago, mas é a nossa área, né? O que a gente trabalha lá na Jade Odontologia, o que a gente vê acontecendo na boca, o que acontece com esse ácido. Eu vou explicar um pouquinho. Num dia normal, gente, o pH da boca, ele varia entre 6,8, 7,2, e o dente e a saliva, eles trocam sais minerais o tempo todo. Então, quando a saliva fica ácida, o esmalte dental, ele começa a doar mais sais para o meio bucal e faz com que o seu dente sofra uma desmineralização, né? Quando se tem o refluxo, o pH da boca fica sempre 1,2 ou 3, ou seja, muito abaixo, muito negativo. E aí, vai influenciar negativamente a quantidade e a qualidade da saliva, né? Provocando essa queda brusca no pH, vai dissolvendo muito mais os sais, né, de cálcio, de fósforo do seu dente. Esses minerais compõem o seu esmalte e a sua dentina. Isso pode estar levando a uma erosão dentária. Essa erosão, gente, ela ocorre pela perda progressiva e isso é irreversível da estrutura do seu dente. Então, quem vem sofrendo com refluxo com muita frequência, né, por esse tempo prolongado, pode deixar a camada do seu dente bem fininha, né, deixando ele bem sensível, bem amarelado, né? Cuidado, porque a gente, nesse ritmo doido da correria que eu falei do dia a dia, você pode simplesmente entrar naquela rotina de comer, se sentir com azia, tomar um antiácido e vida que segue, e você vai dando essa continuidade, aí aquele antiácido também não faz tanto efeito, e você vai na farmácia por conta própria, compra um outro antiácido e toma um antiácido porque aquela comida não lhe fez bem. Você não parou para perceber que você está com azia mais do que
Não é uma comida específica que você comeu e aquilo te deu uma azia, um refluxo, ou está sendo sempre, frequentemente. Vira e mexe, você está com antiácido na bolsa, saindo, tendo em casa um antiácido e trocando de antiácido, só que muitas coisas podem estar acontecendo nesse momento, né? Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que